encarnaste por nós e nos abriste os jardins da Páscoa. O teu corpo é a porta verdadeira que nos abre o céu. A beleza que testemunha em nosso corpo o que a Deus nos configura. Jesus, o Senhor, ressuscitou pela mão e o milagre do Pai, e a nós levantou-nos do chão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, reunimos-nos 8 dias depois de celebrarmos a Páscoa, para celebrarmos a nossa Páscoa semanal, ainda neste ambiente de alegria e de festa, de termos o Senhor vivo e ressuscitado na nossa vida e na nossa comunidade. Aliás, o Evangelho de hoje vai exatamente falar-nos dos 8 dias depois da ressurreição de Jesus, no famoso episódio da aparição de Jesus aos 11, com Tomé. Saúde cada um de vós, também que nos acompanham pela internet. Façamos deste momento um momento de oração, mas sobretudo um momento de comunidade. Cada um em suas casas e nós aqui, os poucos que estamos, sentimos-nos todos em comunhão convosco e que vocês também se sintam em comunhão connosco. Vamos implorar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, reconhecendo que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós e a participação nesta Eucaristia perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus. Gloria in excelsis Deo. Gloria a Deus. Nós vos louvamos, vos bendizemos, vos damos graças, Senhor e Deus, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito e
Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo, como se tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas casas, tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor pelas suas maravilhas. Aleluia, aleluia.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta herança está reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo, passar por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Sem o terdes visto, vós o amais, sem o ver ainda, acreditais nele. E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor. Disse o Senhor a Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Vem sentar-se. Nós celebramos este segundo domingo da Páscoa, na oitava ainda do que celebramos a semana passada. O Evangelho de hoje, como disse no início da missa, faz-nos a ligação entre o domingo passado e este domingo. 8 dias depois, os discípulos estão reunidos outra vez no mesmo lugar e Jesus aparece na comunidade. Isto diz-nos já uma coisa muito importante, é que os discípulos, apesar de no dia de Páscoa se dispersarem um bocado, a Madalena no túmulo, Pedro e João em casa, os discípulos de Emaús já a caminho de Emaús, o que é certo é que, mais do que uma rotina, estes encontros eram importantes para a comunidade, na medida em que se fortaleciam uns aos outros, mas com esta alegria maior de sentir a presença de Jesus. Nós todos vivemos momentos difíceis, não só em Portugal, mas em todo o mundo, a vários níveis, e um deles também é ao nível da fé. Nós não podemos estar juntos como estaríamos habitualmente. Mas isso não quer dizer que o Senhor não esteja, porque não depende do Senhor, depende de nós. A conexão, se quisermos usar termos mais modernos, se houver falha de rede, não é da parte de Deus. Se houver falha de rede, é da nossa parte. E foi isto que aconteceu com Tomé. Ele é que não estava na rede wireless que devia estar, estava noutra. Por isso não sentiu o Senhor. E talvez este período, ou esta crise, se assim quisermos chamar, porque estamos a passar, é de facto negativa a muitos pontos. Nós também sabemos que o cristão até do mal consegue tirar bem. E uma das coisas que se calhar esta crise nos pode educar é voltar a termos gosto e a não banalizarmos, às vezes, a vida da comunidade. Porque se é verdade que muitos de nós gostamos de vir à igreja porque nos sentimos bem, porque nos sentimos a força da comunidade e a sua presença, e sentimos também vivamente a presença do ressuscitado, também não deixa de ser verdade que às vezes as nossas comunidades eram quase um supermercado, onde cada um vai, se abastece e vai à sua vida. E se calhar esta crise pode ajudar-nos a perceber que quando nós falhamos, porque temos outras coisas, porque temos a praia, porque temos umas viagens, porque temos umas coisas fantásticas, nós é que perdemos. Não foi o grupo que perdeu, porque o grupo encontrou Jesus. Quem perdeu foi Tomé, porque não esteve. Não sabemos os motivos. Se calhar porque não pôde estar, se calhar porque não estava à espera da ressurreição. O Tomé nunca foi dos que acreditou muito, portanto também certamente não acreditaria na ressurreição. Portanto. Mas isto é importante nós percebamos. A comunidade não é feita de ausentes. A comunidade é feita de presentes. E os presentes que estão sentem a força de Jesus. Também não podemos transformar as nossas comunidades em missas que nós chamamos de corpo presente, não é? Em que muitas vezes o corpo presente não é o morto, são as pessoas que estão a assistir, porque estão mesmo a assistir. Não há participação, não há nada. Às vezes com os miúdos digo, estão as igrejas, os bancos também estão na missa, mas não participam. Estão lá todos, certinhos, arranjadinhos, mas não participam. Não estão lá, estão desligados, não têm vida. E é isto que às vezes faz falta na nossa fé. A vida da comunidade, que nos faz ir mais longe, que nos faz sermos mais comunitários, não olharmos tanto ao nosso egoísmo, aquilo que eu dizia do supermercado, rezo quando me apetece, vou quando me dá jeito. Há pessoas que entram agora numa moda, numa pseudomística de que só vou quando não está ninguém na igreja, porque é quando eu me sinto bem. Não foi nada de grave, foi só um espelho que caiu do órgão. Não é nada grave. Portanto, às vezes esta ideia de que nós podemos ser autossuficientes ao nível da fé, este Evangelho deita isto tudo por terra. Mas podíamos dizer, mas então nós agora estamos em casa, Jesus não está connosco. Não é um problema de presença num sítio, mas é a presença do ressuscitado na nossa vida. E isso é que é o milagre da ressurreição. Reparem que Jesus, nos seus ensinamentos, começou de uma forma muito simples. No Evangelho de São Mateus. Quando quiseres rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê em segredo
estará contigo e te dará a recompensa. Jesus começa por dizer isto. Não é preciso grandes multidões para rezar a Deus. Mas depois, mais à frente, já diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A samaritana vai dizer: não é aqui nem ali. Temos que adorar a Deus em espírito e verdade, porque nós é que somos o templo perfeito de Jesus Cristo e de Deus. E nesta passagem do Evangelho, Jesus diz-nos que há uma garantia da sua presença na comunidade. Não é Jesus que falha, somos nós que falhamos. Este é, portanto, um domingo, podíamos dizer, o domingo da fé. O Papa João Paulo II instituiu também neste domingo o domingo da Divina Misericórdia. Podia ser o dia da comunidade, porque não? Porque é o dia em que a comunidade se reúne. É o dom, é o dia da fé, como todos os domingos, mas neste domingo ainda de uma maneira muito especial, porque nós percebemos através do Tomé o que nós chamamos de incrédulo injustamente, porque depois é a partir dele que nasce a mais bela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Nós às vezes achamos que só os muito católicos e os que sabem as orações todas é que conseguem rezar e chegar a Deus. Este Tomé dá-nos exatamente a ideia contrária. Aquele que mais duvidou, se eu não puser a mão lá, se eu não acredito, o que mais duvidou foi da boca dele que saiu a mais bonita expressão de fé, que nós até devíamos usar muitas vezes. Às vezes as pessoas perguntam: eu não sei, na consagração dizem que é preciso rezar umas orações quando o padre levanta a hóstia, quando levanta o cálice. O que é que eu devo dizer? Pois digam isto: meu Senhor e meu Deus. Porque é esta profissão de fé e esta confissão de fé que nós precisamos para a nossa vida. Mas a fé, se não pode ser vivida num dinamismo de supermercado, de autoabastecimento, eu vou, abasteço-me e vou à minha vida. A primeira leitura hoje diz-nos que a fé também se pratica. A fé pratica-se de muitos modos. Às vezes as pessoas dizem: eu sou católico praticante, vou à missa todos os domingos. Na primeira leitura, o ir à missa todos os domingos não é sinónimo claro de que se é católico praticante. Fé sem obras é morta, obras sem fé também valem pouco. A primeira comunidade dá-nos aqui um bonito exemplo. É o primeiro relato de uma comunidade modelo, não de uma comunidade ideal, não de uma comunidade perfeita, porque depois a seguir vão aparecer problemas na comunidade. Mas há um ideal, há um modelo. E nos Atos dos Apóstolos aparece este modelo de comunidade, a assiduidade. Ninguém se baldava, ninguém colocava outras coisas à frente da comunidade. Eram assíduos em 3 coisas importantes, ou em 4 coisas. Ao ensino dos apóstolos, gostavam de escutar aquilo que os apóstolos que ainda estavam na comunidade lhes tinham para dizer. À comunhão fraterna, à fração do pão, que nós fazemos na Eucaristia, e às orações. Eram assíduos. Não era com facilidade que faltavam, não era com facilidade que se trocava. E depois também dizia: tinham um só coração e uma só alma. É isto que a fé nos deve levar. Um só coração e uma só alma significa que há uma sintonia. Estamos todos no mesmo tom na vida comunitária. E depois havia também a partilha. Vendiam as propriedades, distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. E reparem, isto é que fazia com que o número crescesse. Isto é que fazia com que o número crescesse. Tinham estima pelo povo. Mais tarde iremos ouvir também uma bonita expressão dos primeiros cristãos: vede como eles se amam. E se nós queremos ser a sério católicos praticantes, como às vezes gostamos de usar o título, sejamos não só de nome, mas sejamos também de facto, na assiduidade àquilo que a Igreja e que a comunidade nos pede, mas também a mesma assiduidade no encontro com os mais pobres. A fé é um dom de Deus, como vimos no Evangelho. A fé pratica-se, como vimos na primeira leitura. A fé não significa que estamos imunes a perturbações na nossa vida física e espiritual. Não significa que nós tomamos uma vacina e que agora nada, porque temos fé, nada nos vai acontecer de mal. São Pedro é muito claro na segunda leitura quando diz que a nossa fé, ainda que por pouco tempo, precisa de passar por diversas provações. E às vezes este é um risco muito grande, nas provações afastarmos-nos de Deus. Já há uma tendência a não vermos Deus tão claramente, que às vezes nós pioramos afastando-nos ainda mais. Todos nós sabemos aquele poema bonito das pegadas na areia, quando aquele homem que via as 4 pegadas, a partir de um certo momento só vê 2,
e depois quando se encontra com Jesus diz: então como é que é? Reparei que ao longo da minha vida fazias caminho comigo, vi 4 pegadas, mas nos momentos mais difíceis só vi 2. Então onde é que tu estavas? E Deus responde-lhe: pois nessas alturas peguei-te ao colo. Eram as pegadas de Jesus e não as dele. Isto é importante percebermos nas dificuldades da nossa vida e às vezes nas provações da nossa fé. Deus não nos abandona. Nós às vezes achamos, como este homem, que os momentos difíceis que os atravessamos sozinhos. Pois é aí que Jesus diz: não, peguei-te ao colo. Meus queridos irmãos e irmãs, a fé é a coisa mais bonita que nós podemos ter nesta vida e que Deus nos podia ter dado. Mais do que o dinheiro, mais do que uma boa carreira, mais do que uma boa voz, mais do que uma boa agilidade, mais do que muitos talentos, a fé. Foi o grande dom que Deus podia ter semeado na nossa vida e com a ajuda dos nossos pais, catequistas, avós e outras pessoas fomos progredindo e vamos progredindo, porque nunca se chega à meta neste mundo ao nível da fé. A fé é o dom mais importante que Deus nos podia ter dado. Cabe-nos agora a nós cuidarmos da fé, como se cuida de uma vela quando não queremos que ela se apague. Temos que a proteger, temos que a cuidar. A mesma coisa com a fé. O que o Senhor nos diz, e isso é garantido, porque o Senhor nunca falha àquilo que diz, é que se nós o queremos encontrar, é garantido que o encontramos na comunidade. É garantido que o encontramos no ensinamento dos apóstolos. É garantido que o encontramos na fração do pão. É garantido que o encontramos nas orações. É garantido que o encontramos na partilha e no encontro com os mais pobres. Demos graças a Deus pelo dom da fé. E peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Que mesmo cada um disperso, em frente do seu computador, do seu telemóvel, a participar nesta Eucaristia, sinta a força de tantos outros, não sabemos o número, e não só os que estão sintonizados connosco, mas tantos milhões de cristãos que têm a mesma fé em Jesus Cristo. E como Tomé, também dizem eles: meu Senhor e meu Deus. Este é o mais bonito sinal da presença de Cristo vivo no nosso mundo. Um grupo de pessoas que se reúne, não porque têm um clube em comum, não porque têm um partido político em comum, não porque têm um hobby em comum, mas porque têm em Jesus Cristo o ponto comum da sua vida e da sua fé. Infelizmente não podemos estar juntos, como seria, como ano passado se calhar iríamos pensar que estivéssemos, mas podemos pedir ao Senhor também que este tempo passe depressa, que a nossa comunidade volte a reunir-se. Quando eu era criança, na minha paróquia, cantava-se muitas vezes um cântico muito antigo, e o refrão era assim: Senhor, congregai-nos e dai-nos a felicidade da união. E é isto que nós podemos pedir ao Senhor hoje, a felicidade de nos voltarmos a encontrar. Não numa visão de supermercado, onde eu vou abastecer, onde eu me vou encontrar com os amigos da missa, mas porque me vou encontrar com aquele que está vivo e que dá sentido à minha vida e sentido à minha fé, Jesus Cristo, que é aquele que me preenche e é aquele que me faz ser cada vez melhor. Que assim seja. Fazemos agora a nossa profissão de fé, respondendo às perguntas que vos irei fazer. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Irmãs e irmãos, à semelhança da primeira comunidade cristã, que orava num só coração e numa só alma, oremos nós também pela Igreja e pelo mundo inteiro, dizendo numa só voz: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os fiéis da Santa Igreja, nestes tempos privados,
de se reunir em assembleia para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos em comunidade, para que saibam valorizar a comunidade a que pertencem, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os novos batizados vençam a prova a que é submetida a sua fé, mais preciosa do que o ouro perecível, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com Jesus, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a nossa comunidade, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abri o coração dos vossos filhos ao grande dom de Jesus ressuscitado e dai-nos a graça de o encontrar cada domingo na palavra proclamada e na fração do pão. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Bene sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Domingos, São Tomás, Santa Catarina e todos os santos e santas que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na primeira leitura, dizia-se que os primeiros cristãos eram assíduos às orações. O Pai Nosso que nós agora vamos rezar, o nome oficial é a oração dominical, a oração que se rezava aos domingos na comunidade. É esta oração que nos une e que faz de nós irmãos em Jesus Cristo e tendo Deus como Pai comum. Rezemos então com confiança esta oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Escutámos no Evangelho várias vezes, pelo menos 3, Jesus a dizer: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. A paz é dom de Cristo ressuscitado. Vamos agora rezar juntos esta oração pela paz na Igreja e também nas nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nascemos da água e do Espírito. Aleluia. Para quem nos assiste pela internet, vamos agora fazer a comunhão espiritual, pedir esta graça da comunhão e da união com Cristo. Senhor Jesus, nesta hora desejava receber-vos sacramentalmente, mas já que não posso, vinde ao menos espiritualmente ao meu pobre coração. Vinde, Senhor Jesus. E como ao longo da minha vida eu já vos recebi tantas vezes, eu me consagro e uno inteiramente a vós. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Aleluia.